Olá, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre um dos problemas mais comuns que levam o paciente à procura de um atendimento médico, que é a dor lombar de origem muscular. Inicialmente, vou comentar um pouco sobre a anatomia dessa região para facilitar o entendimento. E após, vou comentar sobre os 3 aspectos mais importantes a respeito desse tipo de dor: as características clínicas, o exame para o diagnóstico e o tratamento desse tipo de dor. De forma geral, o quadro clínico é muito associado a eventos de movimentação. Então, o paciente geralmente terá uma história de esforço físico, carregamento de peso, uma má postura ou algum trauma que leve a esse tipo de dor. Entretanto, também há processos degenerativos, que eu comento em outros vídeos, que podem levar a esse tipo de dor, mas agora nesse vídeo especificamente nós vamos nos ater à parte muscular da coluna. A musculatura, frente a qualquer tipo de resposta que provoque uma irritação ou uma inflamação da coluna, ela leva a uma contratura, ou seja, a musculatura fica mais encurtada, como um mecanismo de defesa. Isso faz com que todo tipo de movimentação seja dificultado. Então o paciente vai ter dificuldade de levantar da cama, de se sentar, de se virar. Tudo isso provoca bastante desconforto nas atividades diárias. A depender do movimento, o paciente tem a sensação de que não vai sustentar a perna, pois a musculatura contrai durante o movimento, dando uma insegurança durante a marcha do paciente. É possível observar que o paciente adota posturas alteradas de forma a melhorar a dor. Isso é o que nós chamamos de uma postura antálgica, ou seja, o paciente pode se inclinar para um dos lados, inclinar para frente, na busca de uma posição de maior conforto. Esses posicionamentos têm por objetivo provocar um relaxamento da musculatura alterada. Isso faz com que o paciente se sinta mais confortável para realizar as atividades do dia a dia. Durante a avaliação, é possível realizar algumas manobras para identificar melhor o tipo de dor do paciente. Dores da palpação da musculatura lombar, glútea podem estar presentes, assim como ele vai apresentar dores que podem até se irradiar inicialmente para a coxa, na parte posterior ou anterior da coxa, e muitas vezes confunde o paciente com a parte de um quadro do nervo ciático. Mas vale ressaltar que nesse tipo de alteração, nós jamais encontraremos déficit neurológico, ou seja, esse paciente jamais vai ter alteração de sensibilidade ou alteração da força motora. A sensação de perda de força provocada pela dor é diferente da perda de força propriamente dita em um paciente que tem alguma lesão neurológica provocando esse tipo de déficit. Facilitando também o entendimento do paciente, é importante reforçar que esse tipo de dor ela pode ser passageira, ou seja, em 3 a 6 dias o paciente melhora essa dor. Entretanto, tem casos que a dor pode durar até 3 a 6 semanas, ou seja, o paciente vai ainda, por mais que se alivie um quadro inicial, perdurar com o tempo com essa queixa de dor. Para o diagnóstico desses quadros de dor lombar, não há necessidade de se realizar exames de imagem, ou seja, radiografias, ressonâncias e tomografias, eles não fazem parte do arsenal de exames para o diagnóstico, sendo a parte mais fundamental a avaliação clínica bem realizada pelo médico. Esses exames de imagem, eles são exames que muitas vezes podem identificar alterações, mas que não serão expressivas ou tampouco podem se associar com as queixas do paciente. Portanto, não são exames fundamentais para o diagnóstico. É fundamental uma boa avaliação com palpação dos pontos gatilhos de dor muscular, assim como realização de manobras e testes para descartar dores de origem dos discos intervertebrais ou dores de origem das articulações da coluna. Essas manobras também servem para triagem e não são totalmente definitivas, sendo muito importante a coleta da história adequada de toda a queixa do paciente. Os exames de imagem, eles terão suma importância em casos onde teremos os sinais de alarme, que são aquelas chamadas red flags ou bandeiras vermelhas. As principais alterações que compõem essas alterações que são os sinais de alarme são febre, perda de peso, despertar noturno por causa da dor, perda de força ou alteração sensitiva e perda do controle urinário ou intestinal. O tratamento desse tipo de alteração ele envolve basicamente 4 pontos. Uma parte de medicação, sendo a número 1, onde nós entraremos com medicações analgésicas para dor, eventualmente anti-inflamatórios ou relaxantes musculares. Número 2 é um repouso.
Esse repouso é um repouso relativo, ou seja, não é para o paciente passar o dia inteiro deitado por um longo período. Geralmente são descansos de 1 a 3 dias, mais do que suficiente para iniciar esse quadro de melhora. 3. Nós temos a parte de terapias adjuvantes. Fisioterapia, acupuntura ou alguma outra medida de trabalho da musculatura para objetivar esse relaxamento da musculatura. E por fim, a quarta etapa, uma parte de fortalecimento muscular assim que o paciente conseguir estabilizar o quadro de dor. O fortalecimento muscular ele é fundamental e ele envolve o core muscular, que foi aquele grupamento que eu citei anteriormente, que envolve a musculatura do abdômen, oblíquas, lombar e musculatura pélvica. O fortalecimento dessa musculatura pode ser atingido com RPG, pilates, natação ou mesmo uma musculação, desde que o trabalho seja específico e voltado para o fortalecimento dessa musculatura. As medicações, elas são retiradas assim que a dor se estabiliza e o processo de fortalecimento é iniciado. É importante reforçar que é melhor iniciar o processo de fortalecimento e ainda fazer uso esporádico de medicações para dor do que não fazer o fortalecimento por causa das dores, porque a medicação ela é apenas um complemento, ela é um pilar de tratamento e o fortalecimento é a etapa mais importante que nós vamos ter no controle dessas dores. Também é importante lembrar que o fortalecimento muscular é algo contínuo, ou seja, assim que nós paramos de fazer qualquer tipo de fortalecimento, naturalmente nossa musculatura vai enfraquecendo e é questão de tempo para novos episódios de dores acontecerem. O acompanhamento médico é fundamental para descartar esses sinais de alarmes, orientar adequadamente qual o melhor tipo de tratamento. Mas, de forma geral, são situações que o paciente terá uma melhora dentro de um período de até no máximo 1 mês e meio e conseguirá retornar gradualmente às suas atividades de rotina. Obrigado por acompanharem o vídeo até agora, espero ter esclarecido alguma das dúvidas que possam ter sobre essa dor muscular na parte da coluna lombar. Até mais!